gente, tá muito difícil tudo. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente estava conversando um pouco sobre o coronavírus, coloco de novo esse pedido que eu faço, tomem cuidado. Se vier a vacina para vocês, tomem a vacina, tá? Que isso é extremamente importante para a gente tentar diminuir um pouco os efeitos do coronavírus, tá? Na população. A gente está num número insuportável de mortes, um número insuportável de hospitalizados, aumenta o número de leitos, mas tem um limite. Vocês têm que se lembrar que leito em hospital não é só a cama e os equipamentos. Leito em hospital significa equipe, pessoal treinado para isso. E não é de uma hora para outra que você treina alguém para ficar em uma unidade de tratamento intensivo, numa UTI. UTI é muito complicado, gente. É muito complicado mesmo, tá? Então, vamos continuar tomando cuidado. Bom, pessoal, eu coloquei lá para vocês, agora em pouco, eu já deixei disponibilizado na semana 11, que é dia 13 de abril, daqui 2 semanas, o próximo trabalho para vocês. Eu já tinha falado semana passada, como eu prometi, essa semana eu já deixei disponibilizado o trabalho para vocês. Eu vou agora compartilhar aqui sobre o trabalho e falar um pouco sobre o trabalho, e daí vamos começar a nossa aula propriamente dita. Então, aqui, ó, agora vocês estão vendo, é bem simples o trabalho, né? Então, eu coloquei as normas de formatação continuam as mesmas do primeiro trabalho. Então, o segundo trabalho vai ser entregue dia 13 de abril, semana 11, daqui 2 semanas. Então, nesse trabalho, deve-se discorrer com a empresa de vocês, já descrita no trabalho anterior, utilizará a logística como parte da estratégia empresarial da mesma. Essa descrição deve ser feita em detalhes, constituindo planos de ação detalhados. Eu até repeti a palavra detalhe, detalhados, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Interromper o compartilhamento, voltar aqui para vocês. O que eu quero que vocês façam? Peguem a empresa de vocês, que tem características próprias, que trabalha num ramo específico e assim por diante. E comecem a detalhar planos de ação de como vocês vão utilizar a logística como uma ferramenta na estratégia empresarial da empresa como um todo, tá? Na estratégia da empresa como um todo. Semana passada a gente viu o que é estratégia empresarial, e essa semana a gente vai citar alguns pontos onde que a gente pode utilizar a logística como parte da estratégia empresarial. Atenção, a gente vai detalhar alguns pontos agora, a gente vai conversar sobre alguns pontos na aula de hoje. Mas no trabalho de vocês, vocês precisam utilizar todos esses pontos? Não. Vocês têm que analisar como a logística, no caso de vocês, pode entrar com um papel importante na estratégia da empresa como um todo, tá? Vocês têm que utilizar esses pontos que eu vou comentar na aula de hoje? Não, vocês podem utilizar outros pontos também. Vocês podem fazer algo bem diferente. O que tem que se tomar cuidado, o que vocês têm que começar a prestar atenção, é o quão importante vai ser a logística na empresa de vocês. Por isso que a gente fala, logística na estratégia empresarial, tá? Isso que é o mais importante. Então, eu vou apresentar alguns pontos para vocês agora, mas vocês não precisam ficar presos a esses pontos. Mas no trabalho, vocês têm que detalhar. Olha, eu vou falar sobre inovação, por exemplo. Inovação na logística como estratégia empresarial. Então, eu vou usar a parte de inovação. Só isso não chega. Vocês têm que detalhar como que a inovação na logística vai ser importante na estratégia empresarial, tá? Por causa disso, daquilo, etc. Tá bom? Então, quando eu chegar no final da aula, a gente vai voltar um pouquinho nisso para vocês poderem visualizar melhor
o uso da logística como parte da estratégia empresarial de vocês, né? E daí colocar na prática no trabalho de vocês, tá certo? Vocês têm 2 semanas para fazer esse trabalho. Como vocês já discutiram a empresa, então vai ser menos difícil, menos complexo fazer isso, tá? Professor, esse trabalho que você está passando agora, tem que mandar junto com o outro ou só essa parte? Vocês podem fazer como vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma continuação do anterior, tudo bem. Se vocês quiserem fazer separado, também não tem problema, tá? Entendeu? Fica a critério de vocês. Eu não vou exigir a esse ponto assim, Mas tá? daí você quer, posso mandar só a parte que você está Podem. pedindo agora, o trabalho 2. Podem. Mas se você quiser pegar o doc lá do trabalho 1 e só continuar com o trabalho 2, também pode, tá? Fica a critério de vocês. A mesma coisa continua em relação à entrega, só um da equipe precisa entregar, e a mesma coisa continua com a correção. Eu vou corrigir, daí esse um vai ver e passa a nota para os outros colegas, tá bom? Deixa eu ver aqui, não me lembro quanto que vale esse trabalho, acho que vale 1 ponto. Eu acho que valia 1 ponto esse trabalho também. Vale 1 ponto também, a mesma coisa do outro, tá? Professor, você quer que a gente transforme o arquivo em PDF? Não, deixa em doc. Deixa em doc mesmo, tá bom? Mais alguma pergunta a princípio sobre o trabalho, pessoal? Mais dúvidas? Fala. Professor, redução de custo é uma estratégia ou é uma consequência? Não, é uma estratégia. Eu vou falar sobre isso. Você já viu a matéria de hoje? Não vi, não. Mas é uma estratégia. Porque agora eu também pensei isso. Agora Também pensei isso, porque o nosso trabalho é da empresa, né? Então, teoricamente, com o negócio de pandemia, deve ser uma estratégia isso. Mas pode falar aí, Bruno, desculpa aí. Então, como nós estamos em pandemia, né? Principalmente a empresa que eu trabalho, você fala muito em redução de custo, né? Exatamente, eu vou falar sobre isso hoje. Por isso que eu dei uma risadinha meio irônica, assim, porque eu achava que você já tinha lido a matéria de hoje, já tinha visto os slides. Redução de custo é uma estratégia, talvez uma das mais importantes. Depende do caso, né? Inclusive, a gente tem que detalhar mais o que é redução de custo, tá? Em que ocasião você faz redução de custo, tá? Ou qual a importância da redução de custo em cada ocasião, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas é uma estratégia, sim, muito importante, por sinal. Então, vamos compartilhar, então, agora a apresentação aqui. E vamos começar, continuar a falar um pouco sobre... Aqui está a aula. Daqui a pouco, acho que já vai abrir para vocês. Acho que já deve estar aparecendo para vocês. Só deixa eu... Ai, meu computador... Meu computador algumas vezes trava, pessoal. Então... Deixa eu só colocar em uma forma que fique mais... Aqui. Que fique maior. Vocês estão vendo, né, pessoal? Alguém me fala aí? Tá, ótimo. Então, hoje já estamos na semana 9 e a gente vai para a segunda parte de logística como estratégia empresarial. Eu só quero, antes de começar como estratégia empresarial mesmo, eu só queria lembrar umas poucas coisinhas que a gente viu a aula passada. Primeiro, a diferença entre eficácia e eficiência, né? Eficácia é maximizar a realização dos objetivos. E eficiência é minimizar a utilização de recursos. Então, eficácia é você chegar lá e eficiência é você fazer da melhor forma possível. Então, assim, comparando os dois, eficiência, fazer bem as coisas. Eficácia é fazer aquilo que tem que fazer as coisas certas. Eficiência, preocupação com os meios.
Eficácia, preocupação com os fins, é que eu quero chegar lá, né? Eficiência, minimização dos recursos utilizados, fazer a mesma coisa com menos. Eficácia, maximização dos objetivos alcançados, alcançar o máximo possível. Eficiência, ênfase no processo. Então, como que eu vou fazer tudo aquilo? Eficácia, ênfase nos resultados. Que eu cheguei naquilo que eu queria fazer. Eficiência, ausência de desperdício. Né? Inclusive, quando a gente fala na parte ambiental, é gerar menos resíduo. Eficácia, escolha dos objetivos mais apropriados. Então, eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer, né? E daí eu posso fazer isso, tentar chegar à eficiência e eficácia em 3 níveis diferentes. Nível de execução, aqui lá o chão de fábrica, né? Nível operacional, supervisores de primeira linha. Nível tático, que são os gerentes. E, principalmente, nível estratégico, que são os administradores, atuação estratégica abrangendo toda a organização. E daí, a aula passada, depois disso, a gente definiu. Então, a partir dessas ideias, eficiência e eficácia, nível operacional, tático, estratégico. O que é estratégia empresarial? Estratégia empresarial são aquelas ações de direcionamento que são planejadas para dar uma vantagem competitiva. Então, quando eu estou falando em estratégia empresarial, prestem bem atenção. O que eu posso fazer para o meu produto, processo, serviço se diferenciar do meu concorrente? E a estratégia empresarial, ela deve direcionar as ações que a empresa vai fazer a partir de agora, levando em conta o que ela tem disponível. Tanto material, técnico, financeiro e assim por diante. Então, eu vou mobilizar aqueles recursos que eu tenho disponíveis para alcançar certos objetivos e metas. A gente pode dizer que estratégia empresarial é o caminho a ser seguido. É o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e planos para atingir os seus objetivos. Tá? Então, isso a gente falou lá passada. Estratégia empresarial é tudo aquilo que a gente vai fazer para chegar num objetivo com eficiência e com eficácia. Lembrem-se que eficiência é relacionada aos seus processos. Como que eu vou chegar lá? E eficácia é eu atingir todos os meus objetivos? Eu cheguei aonde eu queria chegar? Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Para a gente ter uma estratégia empresarial, a gente tem que agir com eficiência e com eficácia. A estratégia vai ser aonde eu quero chegar. E para chegar lá, eu preciso inserir na minha estratégia empresarial eficiência e eficácia. Gente, é de suma importância que vocês entendam isso. Se vocês entenderem isso, gente, meio caminho está andado para vocês usarem a logística como estratégia empresarial. Eu vou mais adiante. 70% do caminho está feito. O resto são detalhes. Então, vocês como empresários, como diretores, vão definir, vocês estarão no nível estratégico, vão definir a estratégia empresarial da empresa. Estratégia empresarial da empresa, que estranho. A estratégia da empresa. E para isso vocês vão precisar trabalhar com processos e objetivos finais. Os processos são aqueles que vão levar ao objetivo final. Processo é eficiência. Objetivo final, chegar naquele objetivo final, é eficácia. Eu atingi 100% dos meus objetivos, então eu tive 100% de eficácia. Tá? Professor, fala. Como você faz uma estratégia em meios à incerteza da economia? Você não tem uma pergunta mais fácil para eu responder? Deixa eu até interromper o compartilhamento. É o Ricardo, né, que está falando. Deixa eu até interromper, porque, Ricardo, isso é extremamente interessante que você falou. E aqui no Brasil, a gente vive isso praticamente o tempo todo. Não é por causa só da pandemia.
ou a gente está com problemas econômicos, ou a gente está com problemas políticos, ou a gente está com problemas existenciais. A gente sempre está com algum problema aqui no Brasil, já notaram isso? Então, eu, por exemplo, eu venho do tempo da hiperinflação. A hiperinflação, você não sabia o que ia acontecer depois. A gente chegou a ter 80% de inflação em um mês. Isso é uma incerteza econômica. Agora, daí a gente viveu uma incerteza política. A gente teve o impeachment da Dilma. Bom, desde a redemocratização, a gente teve impeachment. A gente teve a morte de um presidente, que foi o Tancredo Neves, nem chegou a assumir. Daí a gente teve o impeachment do Fernando Collor. Daí a gente teve problemas de confiabilidade internacional quando Lula entrou a primeira vez em 2002. Depois a gente teve impeachment da Dilma, assumiu o vice quase entrou em impeachment também, o Itamar, não, o Temer. E agora a gente tem um problema político seríssimo, né, que é o Bolsonaro, e vocês estão vendo ontem, vocês já viram isso, né? Então, assim, não é só a pandemia, a gente vive incertezas o tempo todo. E realmente, Ricardo, é difícil. E é difícil você falar, porque é difícil você dar uma solução. Como eu posso traçar uma estratégia empresarial num tempo como esse? Você tem que perceber o que está acontecendo. Por exemplo, a estratégia, o que eu faria agora, eu daria, e eu não estou falando por causa de vocês, tá? Não estou falando por causa de vocês. Eu daria uma importância muito grande para a logística dentro da minha empresa. Eu não estou falando por causa de vocês, tá? Porque a gente está passando uma pandemia, que é um problema onde que você tem que ficar em casa, tem que ter distanciamento social. Então, a logística, naturalmente, vai sair como algo muito importante. Ontem eu estava vendo uma reportagem feita ali no Boqueirão, na Marechal Floriano, tem um monte de loja, né? E o Boqueirão é uma área de lojas de roupa, né? Tem o Polo das Malhas do Boqueirão, que já tem mais de 30 anos, etc. Naturalmente, o Boqueirão, ele surgiu como um arranjo produtivo na área de roupas. Concordam comigo? Sim. É natural, isso já tem há muito tempo. Então, com a bandeira vermelha, as lojas têm que fechar. Então, eu vi reportagens de donos de lojas dizendo assim, olha, eu converso por telefone, por celular, por WhatsApp, e daí eu separo a roupa, eu tiro foto da roupa, algumas vezes eu visto a roupa e tiro foto para o cliente, e daí, se o cliente aceita, eu mando para ele por motoboy. Então, as pessoas têm que achar saídas, achar estratégias, como repensar o negócio delas em tempos de pandemia. E você não tem como se preparar anteriormente a isso, porque uma pandemia surge a cada 100 anos. Então, você tem que ver aquele momento, qual é a saída para aquele momento. E olha, tem outra coisa, Ricardo, também. Tempos de incerteza, pode ser por causa de pandemia, doença, política e tal, tempos de incerteza, eles não ficam por muito tempo. Eles normalmente têm prazo pré-determinado para acabar. Daí a tua estratégia pode ser, ou eu paro tudo agora e recomeço depois, ou arranjo novos caminhos agora. O Jonathan quer falar um negócio. Fala, Jonathan. O som, Jonathan. Então, prosseguindo o que o Ricardo fez, perguntou, né? A empresa que eu peguei ali, que é a de materiais cirúrgicos, eu lembro que quando meu pai entrou lá, ela ele queria terceirizar o transporte dela. Essa é uma forma de estratégia empresarial. Ela fez isso para não precisar pagar combustível, não precisar pagar os direitos trabalhistas,
a fim de reduzir custos. Isso entra como estratégia empresarial? Entra, claro que entra. Então, essa é uma redução de custo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente tem que tomar cuidado também, aproveitando já já adiantando um pouco, a gente tem que tomar cuidado que algumas vezes a estratégia ela não deve ser permanente, ela deve ser transitória. E tomar cuidado para ver se aquela estratégia que você escolheu, ela não vai afetar a empresa em outros pontos, né? Por exemplo, redução de custo. Todo mundo fala em redução de custo. Não é só em pandemia, tá? É em outros momentos também, né, do país. Não é só em pandemia. Mas redução, mesmo que a economia esteja boa, eu posso fazer redução de custo. Mas você tem que ver aonde que você faz redução de custo. Simplesmente mandar um funcionário embora para redução de custo pode ser um tiro no pé. Porque, por exemplo, você tem uma atividade que você precisa de funcionários com experiência. Você manda um funcionário embora para reduzir custo, eu vou contratar um outro por um preço menor. Mas você não vai ter a mesma eficiência, você não vai ter a mesma eficácia. Então, eu não estou falando agora da pandemia, mas eu já vi muitas empresas fazerem isso antes. Eu mando embora um funcionário que tem 20 anos de casa, porque ele me custa mais caro, por causa das leis trabalhistas, ele me custa mais caro. Daí eu vou pegar um novato. Ótimo, tudo bem, nada contra a tua estratégia, mas em algumas áreas, você mandar embora alguém que tenha grande experiência e colocar um novato é um perigo. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado. Vamos pegar, assim, algo que a gente convive todos os dias. Você tem uma escola, tem uma universidade. Você vai mandar embora um professor que está há 20 anos ali dentro e pegar um professor recém-formado, que nunca deu aula. A qualidade cai muito, né, professor? Não necessariamente. Eu até nem tô defendendo o meu lado aqui, não entendam isso, é só um exemplo. Pode ser que você tenha muita sorte e o professor novato que entrou seja excelente. É aquele cara que tinha ensino na veia, né? Ele nasceu com aquele dom, pode ser. Mas quantos são assim? Não, mas, professor... Vocês me consideram um professor bom. Quando eu comecei minha carreira, eu era horrível, gente. Era horrível. Se vocês tivessem tido aula comigo no começo da minha carreira, vocês tinham me chutado, né? Literalmente. Mas assim, então a gente tem que tomar cuidado. Em alguns ramos pode ser que você trocando um funcionário de muito tempo, com muita experiência, que sabe fazer com eficiência e eficácia, por um funcionário mais novo, que tem pouca ou não tem nenhuma experiência, vocês podem ter problema. Então, sabe, não é sempre que você pode fazer de qualquer jeito. Fala, Tiago. Não, então, o que aconteceu? Eu lembro que o meu pai estava me explicando, ele falou assim, a empresa tinha demitido o funcionário porque ele estava trazendo as entregas, ele não estava prosseguindo as regras corretamente. Aí, o que ele fez? Ele demitiu o funcionário, teve que pagar todos os direitos, né, arcou com custo, e colocou como estratégia, vamos terceirizar a fim de reduzir custo. Aí ele pegou, tipo, meu pai, fez entrevista com ele para ver se ele tinha experiência com esse tipo de transporte, como meu pai tinha, e acabou contratando ele. Falou, vai lá, faça um e-mail para abrir uma empresa, né, e-mail, e daí ele fez, abriu, e agora está como terceirizado. Essa é uma estratégia, mas teu pai já tinha experiência. Não adiantava nada eles mandarem o cara embora, se bem que eles não fizeram primeiro por causa de custo, né? Eles fizeram primeiro por causa que o cara não tinha atingido a eficiência e eficácia desejados. E daí veio a história de reduzir custos depois, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, se, por exemplo, o teu pai não tivesse essa experiência que ele já tinha, se ele não tivesse essa capacidade que ele já tinha, a empresa provavelmente ia ter os mesmos problemas que tinha antes, mesmo terceirizando. Então, a gente tem que ver vários aspectos
tá? O teu pai é o grande exemplo para a logística como uma ferramenta de estratégia empresarial. Exemplo ideal da logística como estratégia do uso da logística como estratégia empresarial. Vamos voltar aqui, então, gente. Vamos começar a falar, então, agora de como que eu posso usar efetivamente a logística como uma estratégia na minha empresa. Pessoal, vocês estão vendo aqui o slide? Alguém me responde? Sim, tá, ótimo. Então, vamos lá ver. Como que a gente pode, então, finalmente, usar a logística como uma estratégia da empresa? Não está querendo mudar de slide, já vai mudar de slide aqui, pessoal. Aqui, ó. A logística como estratégia empresarial. Bom, em primeiro lugar, gente, uma coisa que tem que ficar bem claro, que a logística não é somente um simples centro de custos. Algo que eu tenho que pagar lá, algo que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer mesmo, etc., mas se pudesse não faria. Algo só para encher meu saco, não. A logística tem um papel muito importante na estratégia da empresa. E ao longo do tempo, a logística sofreu uma evolução. Ela não é somente você ter um estoque e mandar material desse estoque para o teu cliente, ou receber do teu fornecedor. A logística não é mais somente operacional. Ela entra com um papel muito importante na estratégia da empresa. A logística não é mais um simples centro de custos. Vocês vão entender isso bem daqui a pouco, quando eu começar a entrar, como que eu posso usar a logística na estratégia da minha empresa. Então, mas primeiro coloquem na cabeça, logística não é só mais um centro de custos. Eu tenho que gastar dinheiro com aquilo. Pronto. A logística hoje é muita coisa. A gente viu nas aulas passadas as diferentes sub-áreas da logística. E os gastos logísticos vêm aumentando cada vez mais. Isso mostra a importância da logística dentro da empresa, mais especificamente na estratégia da empresa. Hoje, a gente tem uma globalização muito maior. Então, que nem vocês vão ver daqui a pouco, hoje você pode comprar coisa da China direto, lá pelo AliExpress, pelo Wish, por outros sites, onde que reúnem várias empresas, você pode comprar direto. Tem, inclusive, a própria Americanas, por exemplo, ela faz compra na China, você pode comprar um produto direto na China via lojas americanas. Então, as compras virtuais estão movimentando cada vez mais o comércio mundial. E não é só compra entre pessoas jurídicas. A pessoa física pode fazer compras virtuais em outros lugares. Só que isso está muito ligado à agilidade nas entregas. Eu tenho falado isso constantemente com vocês, inclusive exemplos meus, né? E a internet oferece essa agilidade nas compras. Você entra, em 2 minutos você compra alguma coisa. Você não precisa mais ir na loja, você não precisa mais atravessar a cidade, pegar um ônibus, pegar o carro, deixar o carro no estacionamento, entrar na loja e etc. A internet, ela facilita essa agilidade. Antigamente, a gente tinha compra por correspondência. Não é do tempo de vocês, mas eu peguei muito. Na Alemanha, por exemplo, tinha muito isso. Você recebia catálogos, algumas vezes grossos assim, principalmente de roupa. Eu me lembro, em 1993, quando eu estava fazendo estágio na Alemanha, morei numa casa de família, 1993, 28 anos atrás. Eu morei numa casa de família e me lembro que a filha estava vendo um catálogo de roupa e estava escolhendo uma roupa. Daí ela pedia num formulário pré-impresso, ela pedia a roupa, o tamanho que ela queria, o modelo que ela queria, colocava no correio, inclusive os custos de correio eram pagos pela empresa, né, da onde que ela estava comprando, e ela recebeu uma caixa.
Eu me lembro muito bem disso. Ela comprou um pullover, alguma coisa nesse sentido, veio numa caixa, ela experimentou. Ficou bom, não ficou, tamanho, a cor e tal, ela gostou. Mas eu me lembro que eu perguntei para ela, você não tem medo de comprar assim, sem experimentar antes? Ela disse, não, porque se eu não gostasse, eu mandava de volta para a empresa me reembolsava o dinheiro, tá? A internet veio facilitar tudo isso daí, não só para o consumidor final, mas o cliente consumidor, cliente pessoa física também. Uma empresa pode comprar via internet da outra empresa. Mas do mesmo jeito que a internet dá agilidade nas compras, e o cliente espera eficiência na entrega. Não adianta eu levar 1 minuto e meio para comprar via internet, se eu levo 6 meses para receber, tá? Então, tem que ter agilidade na entrega. E isso promove algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, a fidelização. O cliente fica fiel à tua empresa. Não é só a eficiência na entrega, você entregar mais rapidamente possível, de modo ágil e com o menor custo possível. Não é só isso. Claro que depende do produto. Se você entrega no dia seguinte, mas o produto é uma porcaria, o cliente não vai ficar fiel. Então, se juntando produto, processo, serviço muito bom, com entrega rápida e barata, você torna o cliente fiel à tua empresa. Ele teve uma experiência muito boa com a tua empresa, desde o momento que ele comprou até o momento que ele recebeu o produto. Não é só da logística, é o produto em si também, tá? Tem que levar esses dois fatores juntos, eles não se descolam. Mas um bom serviço, então, a gente chega à conclusão que faz parte da estratégia empresarial. Eu quero mostrar 2 exemplos para vocês. Um exemplo aqui bem novo, né? Um exemplo mas muito, muito novo. Eu peguei até essa notícia de ontem, tá? Vocês viram lá do navio que ficou preso no canal de Suez, né? Suez é um canal que liga ao Mar Vermelho, que fica entre a Arábia Saudita e o Egito, a Etiópia, né? Ele vem lá do Oceano Índico, né? Daí é um canal de 100 e poucos quilômetros, e ele é estreito assim mesmo, ele não tem 400 metros de largura, ele liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Isso faz com que os navios evitem de ter que contornar a África inteira para chegar na Europa. Então, a Índia manda muito material pelo canal de Suez para a Europa, muito da exportação de petróleo lá do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, vai pelo canal de Suez para a Europa. Então, é extremamente importante. E daí ficou um navio de mais de 400 metros de comprimento, ele ficou atravessado no canal de Suez. E ele não... Como as margens do canal de Suez não são tão profundas, ele ficou preso. Hoje, de manhãzinha, eu vi a notícia que eles... Não, ontem de noitezinha, eu vi a notícia que eles conseguiram desencalhar. Só que nisso, o preço do petróleo, porque uma boa parte do petróleo passa por aí, o preço do petróleo já subiu. Eu estava vendo alguns dados que 12% do comércio internacional passa pelo canal de Suez. Isso é um absurdo, isso é muita coisa, né? E o prejuízo, porque esse navio ficou encalhado aí durante 6 dias, o prejuízo foi de bilhões de dólares. Bilhões de dólares, tá? Esse é um problema. Mas como que pode ser a solução? A solução é, por exemplo, o que o AliExpress faz. Antigamente tinha o Alibaba, né, que era só de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Você até podia comprar coisas do Alibaba, mas normalmente você tinha que comprar em grande número. Eu me lembro
de uma amiga minha que tem uma loja, tem um pet shop, uma veterinária que tem um pet shop junto, e eu me lembro que ela comprava coisas para cachorro pelo Alibaba. Então, quando ela ia comprar pente para cachorro, ela comprava 10, 20, 30 pentes de uma vez só. E daí vinha um preço muito abaixo. Daí o Alibaba começou a ver que podia vender para pessoa física, no mundo inteiro. Então, eles fizeram o AliExpress, onde você pode comprar uma unidade só daquele produto qualquer. Só que quando começou o AliExpress era só em inglês. Hoje ele já tem em português, né? Mas esses sites chineses, como o AliExpress, o Wish e tal, sempre tiveram um problema. Foi o tempo de entrega. Eles entregavam rapidamente para o Correio Brasileiro. Chegava no Correio Brasileiro, ele parava ali e demorava até 6 meses para entregar. O China Post, o correio chinês, ele entregava em 2, 3, 4 dias, no máximo uma semana, aqui em Curitiba. O problema era quando chegava em Curitiba. Daí encalhava e chegava até a 6 meses, quando o material chegava, né? Então, o que o AliExpress hoje está fazendo? Ele já tem pontos de distribuição aqui no Brasil. Então, vem pela China Post, né, pelo correio chinês, até esses pontos de distribuição aqui no Brasil, e daí eles usam distribuição física particular, né, que não o correio brasileiro. Então, eles conseguem desencalhar o que encalhava aqui no Brasil antes, e daí conseguem entregar mais rápido. Tem alguns produtos que eles ainda demoram mais para entregar, nem todos eles conseguem entregar muito rápido. Mas se você entra no AliExpress, por exemplo, alguns produtos dizem, você pode receber esse produto amanhã. Por quê? Ele já tem esses produtos em pontos estratégicos distribuídos aqui no Brasil, e daí a distribuição física até o cliente final fica muito mais rápida. Então, é isso que vocês podem começar a imaginar como a logística tendo um papel extremamente importante na estratégia da empresa de vocês. A logística não é mais simplesmente um centro de custos. E agora, com a pandemia, nesse tempo de incerteza, como falou o Ricardo, a logística se torna muito mais importante. Agora, claro que eu falei ali, tem incertezas e tem incertezas, né? Qual é a incerteza de agora? Qual é o problema de agora? A gente não pode sair de casa. Então, a logística toma um ponto muito mais importante. Mas o que eu posso fazer aí, a partir desse momento? Como que eu posso usar a logística como uma estratégia dentro da minha empresa? E o primeiro e mais importante que acho que o Douglas e o Ricardo já tinham falado é redução de custos. A logística tem um papel muito importante para reduzir custos. A redução de custos pode vir em sobre diferentes pontos. Primeiro, a redução de custo como uma estratégia para enfrentar a concorrência. Se eu reduzo o custo pensando na minha concorrência, eu vou ter um serviço mais barato que meu concorrente. Serviço, eu não estou falando de produto, tá? O meu produto, por exemplo, eu tenho um produto, tem que levar até o cliente. O meu produto tem que ter qualidade, tem que ter preço competitivo. Mas o custo final para o meu cliente, ele contempla o meu produto mais a logística que eu vou ter para levar até o meu cliente. Se eu posso ter uma logística mais barata, eu estou reduzindo o custo final para o meu cliente, sem perder a qualidade do meu produto, o uso que o meu cliente vai ter com o meu produto e assim por diante. Então, agora, em tempos de pandemia, que a logística, que as pessoas precisam das coisas na casa delas, sem ter que sair de casa para obter a maior parte do que elas usam no dia a dia, a logística se torna muito mais importante.
A logística é utilizada de forma muito mais intensiva. Esse é um custo que eu vou ter, que todo mundo vai ter. Se eu posso fazer a um custo menor, eu estou ganhando mercado. Se eu tenho um produto bom e posso fazer um custo menor, eu estou ganhando mercado. Eu vou dar um exemplo assim, eu sou Amazon Prime. Não sei se vocês sabem, lá na Amazon, você pode fazer o Amazon Prime, tem um certo custo por mês, acho que são R$7 ou R$8 por mês, e daí eu tenho o streaming, né, eu posso ver filme pelo streaming, séries e tal, e quando eu compro alguma coisa no site da Amazon, pode ser a Amazon Internacional, pode ser a Amazon brasileira, o cliente Prime que paga R$7 ou R$8 por mês, ele tem alguns produtos que são entrega gratuita. Então, o que eu faço? Eu vou comprar um livro, por exemplo. Para não cair naquela armadilha que, a entrega é gratuita, mas o preço é mais alto, né? Então, eles colocaram o custo da entrega no valor do produto. Para não cair isso, eu faço assim, preciso de livro tal. Eu vou em vários sites diferentes. Vejo quanto custa o livro e quanto custa o livro com a logística, com a entrega. E daí eu vou na Amazon. Na Amazon eu tenho aquela entrega gratuita. Mas o livro é mais caro. Já aconteceu de um livro na Amazon, mesmo com a entrega gratuita, ser mais barato, ser mais caro do que um livro em outro site, já contando a entrega. Mas a Amazon tem essa possibilidade. Já comprei vários produtos pela Amazon Prime com entrega gratuita. Por quê? Eu fui nos concorrentes e vi que, apesar do produto ser mais barato nos concorrentes, quando você coloca a entrega junto, o preço final é maior. Então, assim, algumas vezes a gente tem que tomar cuidado como cliente, mas redução de custo é que todo o empresário quer, principalmente em logística. Principalmente em logística, porque o empresário, a não ser que seja empresário da logística, é óbvio, né? Mas eu tenho uma loja de alguma coisa. A logística, para mim, é um custo. E eu não tenho como ganhar lucro em cima da logística. Eu vou ganhar lucro em cima do produto. Então, se eu consigo fazer a logística mais barata, eu vou ter um produto com preço final mais barato, eu posso ganhar mais mercado. E dentro de todos os centros de custos, a logística é o que tem um dos maiores potenciais para redução de custo. E, gente, o principal mecanismo para você reduzir o custo na logística são recursos tecnológicos, tá? Principalmente softwares, para monitorar carga, gerir estoque, rastrear pedido desde a saída da empresa até a casa do cliente. E nisso a gente pode, então, utilizar a logística como uma área para redução de custo, diminuir meus custos para o cliente final. Principalmente esses recursos tecnológicos, eles evitam imprevistos, eles evitam roubo, eles evitam extravio de carga e permitem resolver problemas em tempo real. Há mais de 20 anos atrás, aquele ex-piloto de Fórmula 1 brasileiro, Nelson Piquet, ele inaugurou uma empresa de rastreamento de cargas de caminhão. Então, acho que faz uns 30 anos já, ele desenvolveu, junto com uma empresa estrangeira, ele desenvolveu mecanismos que você coloca no caminhão e rastreia via GPS, via satélite, tá? O sistema é com GPS através de satélites. Então, ele rastreia. Isso inibiu bastante, por exemplo, o roubo de cargas. Porque, a partir do momento em que uma carga é roubada, ele consegue saber, consegue rastrear em tempo real onde que é. E pode avisar a polícia ou um serviço particular de vigilância, etc. Né? Outra coisa, com o GPS, ele sabe se o caminhão teve que parar em algum momento por causa de uma quebra, trocar pneu, ou alguma outra coisa assim, se ele está dentro do itinerário, se ele vai chegar no tempo certo.
e assim por diante. Então, esse é um sistema de monitoramento de carga que faz com que você perca menos carga, que faz com que você perca menos tempo e o material ou produto chegue no cliente final dentro do objetivo que foi pré-determinado. Então, ele vai chegar com eficiência e eficácia, chegando no tempo para aquele cliente final, tá? Isso é muito bom também quando o cliente ele tem acesso a esses dados. Então, quando você compra algo via internet lá, você pode rastrear. Isso começou há anos atrás com os correios, né? Principalmente em Sedex e alguns modelos, modalidades mais caras, onde que você entra, você vê, olha, tá aqui, ó, já chegou em Curitiba, e etc, etc. Quando você permite ao teu cliente ele controlar isso daí, também não é controlar, monitorar isso daí, você transfere confiança para o teu cliente. E é lógico que a partir do momento que você tem um software para controlar um recurso tecnológico, para controlar tudo isso daí, você vai reduzir custo. A gente vai gerir estoque de forma mais completa, então eu tenho em tempo real quanto que está saindo do meu estoque, quanto que precisa voltar para o meu estoque. Eu tenho em tempo real quanto tempo leva para chegar no meu cliente final e assim por diante. É claro que a redução de custos pode ser feita por outras maneiras, mas o controle de todo o processo via softwares é uma das maneiras mais eficientes em você reduzir custos, tá? O Jonathan deu o exemplo do pai dele, onde que a empresa fazia a logística ela mesma. Deu vários problemas, mandaram o cara embora e decidiram terceirizar. Qual é a vantagem da terceirização? A vantagem é que você tem custos menores, porque a legislação sobre terceirização, ela não tem impostos tão altos como se eu tivesse o próprio serviço dentro da minha empresa. Então, ela paga menos impostos, pode fazer um serviço mais barato, tá? E além de outras características específicas em relação a isso, tá? Qual que é o problema da terceirização? Muitas empresas pensam assim, o terceirizado é o responsável. Então, por exemplo, a empresa para quem o pai do Jonathan está trabalhando, pensa assim, se o pai do Jonathan fizer alguma besteira, ele é o responsável. Não. A empresa continua sendo responsável, mas o pai do Jonathan também vai ter a parcela de responsabilidade dele. A MEI, a microempresa dele, tem uma parcela de responsabilidade também. Mas a empresa original também tem uma parcela de responsabilidade. Elas não podem se esquivar disso daí, tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa, um supermercado, eu terceirizo o estacionamento do supermercado. Então eu, como supermercado, não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre o estacionamento. Eu continuo tendo essa responsabilidade, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui tem alguns passos, gente. Fale. Pode falar. Eu vou ter que sair por causa do trabalho, então eu termino o vídeo à noite. E só deixar um recado pro pessoal. Pessoal, quinta e sexta não haverá aula, tá? Quinta-feira vai ser recesso daí. E sexta-feira é Páscoa. Tá bom? Exatamente. Bem lembrado. Quinta e sexta não vai ter aula, tá? Bem lembrado. Tá. Bom fim da aula aí e até logo, pessoal. Até. Uma boa semana de Páscoa para você aí. Pessoal, aqui tem alguns passos básicos por como vocês podem pensar a redução de custos com logística, tá? Esses passos são gerais. Vocês podem aplicar em qualquer caso ligado à logística. Então, por exemplo, verificação das condições pedidas.
o que vocês têm de condições, aonde que vocês têm que entregar, como que vocês têm que entregar, com que frequência vocês têm que entregar. Vocês vão ver as condições que vocês têm que prestar aquele serviço. O segundo passo, a partir daí, fazer uma análise detalhada dos custos da distribuição física, tá? Então, da onde que vêm os custos, né? Eu tenho que entregar mais longe, eu tenho que entregar mais rápido, eu tenho que entregar um volume maior, eu tenho que entregar um volume menor. Volume fechado, volume fracionado e assim por diante. O terceiro passo é, então, o terceiro e o segundo passo são muito, muito parecidos. Um depende direto do outro. Determinação das causas de custo e análise da situação existente. Então, vocês vão pensar exatamente em tudo o que faz parte daqueles custos. O quarto passo é a compreensão dos problemas e estudo das propostas de melhoramento dentro daquelas causas de custo da situação existente. O que eu tenho de problema? Quais que são os meus maiores problemas? E o que eu posso fazer para melhorar? Daí, no quinto passo, eu vou estimar os resultados obtidos através desse melhoramento e fazer um fichário de intervenção. O que significa isso? Que eu vou examinar cada caso, o que eu fiz de intervenção em cada caso. Daí, o sexto passo, vou realizar, implementar e acompanhar. Follow-up é acompanhar. Algumas vezes, uma decisão de melhoria, de melhoramento, nem sempre traz um resultado importante, um resultado correto para a nossa empresa. Tá? Gente, mas assim, primeira coisa, vamos resumir esses 6 passos. Primeira coisa, ver o que está acontecendo. Segunda coisa, examinar cada custo que eu tenho daquilo que está acontecendo, né? As causas daquele custo e a análise do que está acontecendo. Daí eu vou analisar, a partir daí, eu vou ver quais são os meus maiores problemas, quais são os meus maiores gargalos, e estudar propostas para melhorar esses gargalos. E daí eu vou ver o quanto que essas propostas melhoram realmente os gargalos, o quanto que elas trazem de retorno para mim, e implementar isso e acompanhar ao longo do tempo. Pode ser que ao longo do tempo eu tenha que voltar atrás. Pode ser que ao longo do tempo aquelas minhas propostas de melhoria deem tudo certo, tá? Mas essa é uma visão geral de como você pensar a redução de custos da empresa. Ver o que está acontecendo, ver quais são os maiores problemas, colocar propostas de melhoria para esses problemas maiores, implementar e acompanhar ao longo do tempo. É assim que a gente faz. Qualquer linha que a gente seguir, tá? Mas assim, redução de custo na logística é extremamente importante e pode ser uma grande estratégia. Mas não é a única estratégia. A gente tem que trabalhar com fidelização de cliente. E fidelização de cliente nem sempre a gente faz com redução de custo. Pode ser que eu tenha fidelização de cliente com redução de custo? Pode. Então, eu vou dar... Mas pode ser que a gente não tenha. Eu vou voltar ao exemplo. Eu tenho a Amazon Prime. Mas nem sempre eu compro na Amazon por causa do Prime. Nem sempre. Porque algumas vezes o produto, mesmo com a logística, é mais barato em outro lugar. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Algumas vezes o produto é mais barato, mas ele leva 6 meses para chegar. Eu vou ter fidelização? Não vou ter fidelização. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre redução de custo provoca fidelização dos clientes. Eles ficam fiéis à tua empresa. Então, a grande sacada é que se a cadeia logística funcionar de modo adequado e o produto chegar com a qualidade adequada que o cliente pediu, você vai fazer fidelização,
Vocês têm que pensar assim, o cliente comprou, entrou na internet, nossa, ele comprou em 1 minuto e meio, não precisou se deslocar até a loja, que legal. Mas a partir do momento que o cliente compra teu produto, ele fica ansioso. Ele não vai comprar e esquecer que comprou. Olha, bateram, olha, o produto, eu nem me lembrava mais que eu tinha comprado. Não, não vai ser assim. Ele comprou, gastou dinheiro, e ele vai ficar ansioso pela chegada do produto. Se o produto chega corretamente, e o que eu falo corretamente? O produto chega inteiro e no prazo correto, o cliente vai ficar feliz. Não adianta o produto chegar no prazo correto todo quebrado, que pô, agora eu vou ter que devolver, vou ter que esperar outro e etc. Se o produto chega atrasado ou com problema, vai provocar ódio, raiva e frustração. E uma grande chance do cliente não comprar mais ali. Eu já comprei do Wish. Levou 6 meses para chegar, teve coisa que não chegou. Não comprei mais. Isso me deu frustração, me deu raiva, gastei dinheiro. É a mesma coisa que você vai num restaurante, você senta lá, hoje não dá para sentar no restaurante, mas tempo que dá, você senta lá, tal, vem uma pizza, uma porcaria de pizza. O que que você vai ter? Frustração. Você vai voltar na pizzaria? Não. Agora, se a pizza vem rápido, deliciosa e com preço bom, você vai sempre na pizzaria. Então, eu, de vez em quando, agora estou comprando lá um sanduíche numa lojinha aqui perto. Eles só têm delivery, eles nunca atenderam pessoalmente, só delivery. Vem rápido, vem delicioso e em um preço muito bom, gente. Em um preço muito bom. Então, eu vou continuar comprando. Porque eu entro, peço pelo aplicativo, em 1 minuto e meio peço, acompanho como que está o meu pedido. Inclusive, ele coloca lá, já saiu para entrega. E fica 1,5 km daqui. Não, nem 5 minutos dá. Então, eu já vou para o portão, sei que o motociclista está chegando com o meu pedido. Agora, se você pede, leva meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas para chegar e não chega, o que você fica? Com ódio. Isso a gente vê muito naqueles grupos de Facebook, recomendo ou não recomendo em Curitiba, por exemplo. E a empresa perde negócios futuros. Rastreamento e cumprimento de prazo e qualidade é extremamente importante para a fidelização dos clientes. Tá? Não só redução de custos, coloque isso na cabeça de vocês. A logística algumas vezes você não reduz custo com a logística, mas você faz com que teu produto chegue certinho lá no cliente. Essas pizzarias aí que a gente vê muito no Recomendo e Não Recomendo em Curitiba, pizzaria que entrega um produto bom no momento que prometeu a entrega, ela sempre tem uma avaliação muito boa nos grupos. Pizzaria que leva 3 horas para entregar, a pizza chega fria, a pizza chega toda torta, tem uma avaliação ruim. E daí o que os outros fazem? Falam, nunca mais pega dessa pizzaria. Então, hoje, a logística tem um papel extremamente importante na fidelização dos clientes. Mas é claro que isso está ligado a preço, que isso está ligado à qualidade do teu produto. Então, quando eu entro lá no aplicativo Vina, que eu uso o aplicativo Vina, é um aplicativo da Prefeitura de Curitiba, onde que só aceita pequenas empresas de comida, pequenos restaurantes, etc. Não tem McDonald's, Burger King, essas coisas todas. E a prefeitura não cobra nada pelo aplicativo para os restaurantes. Então, é um aplicativo mais justo. Eu só peço pelo Vina lá para o Cheers Burger. Então, o que acontece? O preço é excelente.
Eu estou em 4 pessoas, a gente pede 4 sanduíches gourmets por menos de R$80. R$20 vem com batata frita, uma porção grande de batata frita, ótima, de ótima qualidade, e um sanduíche grande de ótima qualidade. 180 gramas de carne, ótimo, maravilhoso. Então, eu me tornei fiel. Eles cumprem o prazo, cumprem a qualidade do sanduíche, eu me tornei fiel. E o preço não é exagerado. Então, entra a redução de custos e fidelização dos clientes. Uma outra área que a logística pode entrar na estratégia empresarial, né, na estratégia da empresa de vocês, é a integração da equipe. Em primeiro lugar, a equipe logística tem que ser capaz daquilo que ela promete fazer. Ela tem que ter capacidade para aquilo. Então, vocês têm que fornecer treinamento e capacitação que permita assumir as responsabilidades na equipe de logística, tá? Desde coisas mais simples, como o motoboy, por exemplo, da tua hamburgueria até a casa do cliente. O motoboy, ele tem que saber como lidar com aquele produto. Ele não pode fazer curva repentina, etc., senão aquilo tudo voa. Ele tem que conhecer as ruas para saber como chegar o mais rapidamente possível naquela casa e assim por diante, tá? Então, ele tem que ter um mínimo de capacitação. É importante que vocês desafiem a equipe de vocês para acompanhar as novas tendências do mercado assim que elas surgirem. A mão de obra tem que ser capacitada, porque ao longo do tempo, ela não vai ficar só na logística, mas ela tem que interagir com outros departamentos da empresa também, em sinergia. Os 2 ou mais departamentos, quando juntos, produzem muito mais do que eles separados. Por exemplo, não adianta nada a equipe de marketing ser ótima na venda se a equipe de logística não consegue entregar tudo aquilo. Se a equipe de produção não consegue produzir tudo aquilo. Não adianta a equipe de logística ser maravilhosa, entregar qualquer coisa, se a equipe de marketing não consegue vender tudo aquilo, para quem que a logística vai entregar? Então, o ideal é que todas as áreas da empresa atuem em sinergia, atuem em conjunto, uma ajudando a outra, e dentro das capacidades de cada uma delas, tá? E, finalmente, um negócio muito importante dentro para utilizar a logística como uma estratégia empresarial, é inovação no setor. A grande pergunta que vocês têm que fazer, pensando em logística, não importa qual tipo de empresa é, como posso me destacar da minha concorrência? E isso, um papel muito importante, é a inovação da logística. Um dos lados mais importantes da inovação é o seguinte, gente. Vocês sabem que quando uma empresa inova e dá certo, as outras empresas querem copiar, né? Então, a inovação, a curto prazo, a concorrência não consegue copiar. Então, você tem um prazo, pode ser mais longo, mais curto, você tem um prazo onde que você vai ter exclusividade sobre aquela inovação. Então, a curto prazo, a concorrência não consegue copiar, a tua empresa chama a atenção e você acaba tendo exclusividade. A médio e longo prazo, a concorrência consegue copiar e daí você tem que entrar com uma outra inovação. Quando entrou o Uber, por exemplo, o Uber não tinha mais ninguém com o mesmo sistema, com a mesma ideia do Uber, né? Então, o Uber teve um crescimento vertiginoso no início, porque não tinha concorrente. Depois entraram outras empresas para concorrer com o Uber. Daí ela teve que chamar outras inovações. Mas o Uber já tinha um nome. Então, quando você fala de aplicativo de transporte individual,
Você fala mais Uber. Ah, eu vou pegar Uber, eu vou pegar Uber, eu vou de Uber. Algumas vezes você vai de 99 pop, mas você chama Uber. Por quê? Ficou aquela ideia. Xerox, por exemplo, foi a grande empresa que começou com as máquinas fotocopiadoras. Mas você chama Xerox até hoje. Eu vou tirar tal Xerox lá. Me empresta teu caderno com a matéria do professor Klaus que eu vou tirar Xerox. Então, durante muito tempo, a Xerox teve exclusividade. Depois a concorrência foi tomando conta. Mas a Xerox teve que inovar mais adiante. Vocês querem ver um exemplo que não deu certo? A Kodak. A Kodak foi a primeira grande empresa em filmes fotográficos. Só que depois, quando entrou digital, a Xerox até desenvolveu, mas ela não quis acreditar no digital. A Xerox não, a Kodak. Até a Kodak desenvolveu máquinas digitais, mas ela não quis acreditar nisso. Então, o que aconteceu? Ela foi perdendo mercado e desapareceu. A Kodak hoje é muito menor do que era antigamente. Tá? O problema da inovação é esse. Você inova, a concorrência vê que você está ganhando com isso e ela tende a copiar de você. Mas daí você tem que ter mais uma inovação, mais uma inovação, mais uma inovação. Tá? Esse é o triângulo da inovação do GMAC, Japan Management Association Consulting, que coloca a inovação em 3 pontos diferentes, vamos dizer assim. A inovação dos produtos, onde que você vai mudar teu produto, teu negócio, teu business. A inovação dos processos, que você vai mudar a modalidade do trabalho, do gerenciamento, do management, né? Você vai mudar o processo, tá? Essa mudança de processo pode dar um produto melhor, um produto mais barato, um produto mais rápido, mas o teu foco vai ser mudar processos. Aqui em cima, teu foco é mudar produtos independente do processo. E o terceiro ponto no triângulo da inovação é você inovar a mentalidade das pessoas. Você vai mudar o ânimo e o comportamento das pessoas, né? Onde que você vai fazer com que as pessoas consumam algo diferente. Então, por exemplo, quando começou o celular, você estava fazendo uma tecnologia de disrupção, onde que você tinha uma tecnologia totalmente diferente da tecnologia nova. Então, você estava rompendo todos os parâmetros que tinha antes, tá? Algumas vezes as tecnologias de disrupção dão certo, porque as pessoas querem algo diferente, inovador, dizer que elas têm algo diferente. Algumas vezes a disrupção não dá muito certo. Então, a internet é uma tecnologia de disrupção. Por exemplo, até hoje, a minha mãe não consegue trabalhar com o banco dela via internet. Ela tem que ir na agência. Eu já faz tempo que eu não vou na agência. Há muito tempo que eu não vou na agência. Eu nem quero ir na agência de banco. Eu faço tudo hoje pelo celular ou pelo computador. Então, o celular, o computador, o internet banking foi uma disrupção. Algumas pessoas não conseguem trabalhar bem a disrupção. Outras pessoas conseguem trabalhar bem a disrupção. Vamos ver dentro da logística. O que é uma disrupção? Que daí entra como produto novo, processo novo e mentalidade nova. A Amazon e outras companhias já estão testando nos Estados Unidos a entrega de produtos por drones. Então, elas têm drones pré-programados que vão de um lugar para outro nesse tempo. Então, o drone está preparado para receber tal produto, você encaixa ali, ele já está programado para entregar em tal lugar. Eu falo para vocês, isso é uma inovação de produto, de processo e de mentalidade relacionada à logística. Por que mentalidade? Vamos pegar o exemplo da minha mãe de 81 anos. Se entregarem algum drone entregar alguma coisa para minha mãe, a minha mãe vai ter um ataque cardíaco. Agora, se vier um drone para vocês, na casa de vocês, vocês vão dizer, pô, que legal, eu estou no século 35 já, tem um drone me entregando as coisas, viu como eu sou avançado?
Então, são inovações que a gente tem que fazer. Nem sempre, nem todos os clientes vão aceitar essas inovações, tá? Mas são inovações que a gente pode fazer para se diferenciar no mercado, para me destacar perante a concorrência. A entrega por drones para alguns consumidores vai ser fantástico. Tem alguns consumidores que vão pedir produtos de vocês só porque vem por drone. Mas tem consumidores que vão dizer, não, é muito complexo para mim. É muito diferente para mim. Eu não vou conseguir sair disso. Então, inclusive, vocês têm que tomar cuidado com as inovações, porque algumas pessoas talvez não aceitem muito bem essas inovações. E, finalmente, a inovação logística, ela tem que responder vários pontos diferentes. Ela tem que responder às mudanças do ambiente, quer dizer, ambiente, quando a gente fala ambiente, é mercado, né? Solicitação do mercado, do cliente, globalização, colaboração entre produto e venda. A inovação logística, ela também tem que responder à redução de custos, né? Eu não vou fazer uma inovação que aumente os meus custos. Eu vou fazer uma inovação que diminua os meus custos. Por exemplo, custo de transporte, entrega, carga, descarga, armazenamento, gestão de estoque, confecção, embalagem, custo geral de gestão e assim por diante. Então, os softwares entram muito bem aqui. Os sistemas automatizados entram muito bem aqui. E a inovação logística também tem que responder ao crescimento do faturamento, redução do lead time entre o recebimento de pedido e entrega, né, entre o tempo em que você recebe o pedido e entrega efetivamente o teu produto, diminuição dos materiais em falta, prolongamento da faixa horária de recebimento de pedido, daí entra a internet muito, diminuição no artigo, número de artigos nos pedidos maior, calcular a maior frequência das entregas e assim por diante. Então, a inovação logística tem que pensar nas mudanças do ambiente de negócios, no crescimento do faturamento e na redução de custos. Gente, eu vi com vocês agora que a logística ela pode ser utilizada como parte da estratégia empresarial, pensando em redução de custos, pensando em fidelização do cliente, pensando em integração da equipe e pensando em inovação do setor. Pode ter outras coisas? Claro que pode ter outras coisas. Deixa eu até fechar aqui. Pode ter outras coisas? Claro que pode ter outras coisas, mas essas são áreas básicas onde a gente pode ver o papel da logística dentro da estratégia empresarial. E o que eu quero que vocês façam no trabalho? Pensem em um desses 4 pontos ou outros pontos que a logística se torna extremamente importante para eu ganhar mercado, para eu conseguir clientes. Gente, quando eu falo em redução de custos, é para ganhar mercado. Quando eu falo fidelização de clientes, é para ganhar mercado. Quando eu falo em equipe, é para ganhar mercado. Integração de equipe, para ganhar mercado. Quando eu falo em inovação, é para ganhar mercado. Como que a minha empresa pode ganhar mercado através da logística? Esse é o desafio que eu coloco agora para vocês. Vocês determinaram a empresa que vocês vão trabalhar. Agora que eu quero que vocês determinem como a logística pode ajudar a vocês ganharem mercado. Como a logística pode entrar na estratégia empresarial de vocês. Eu mostrei 4 campos. Mas vocês podem achar outras áreas, outros campos, que a logística pode ajudar vocês a ganharem mercado. Tá certo? Bruno, fale, Bruno. Meu professor, que nem assim lá na empresa que eu trabalho, ações assim de meio ambiente também é uma estratégia? É uma estratégia empresarial, mas a logística só entra aí se ela ajudar a diminuir o impacto ambiental da empresa. Por exemplo, você troca de combustível,
você troca de tipo de veículo, etc. Por exemplo, assim, reaproveitamento da água, lavar dos veículos, reaproveitar a água. Pode ser, pode ser, pode ser. Se teus clientes se preocupam com isso, é uma estratégia empresarial muito forte, tá? Vou dar um exemplo que a gente já estava falando de inovação. A Amazon quer entregar com drone. Não só a Amazon, né? Já tem empresa lá nos Estados Unidos entregando pizza com drone. E já tem empresas entregando pizza com drone mesmo. Drone voador. Qual que é uma grande vantagem disso? Diminuir a pegada de carbono, porque você não usa veículo com combustível fóssil, você diminui o impacto ambiental deles, tá? Diminui custo com o pessoal e assim por diante. Então, tem vários pontos onde que isso pode entrar na estratégia empresarial. Olha, Bruno, pode sim, porque a questão ambiental, ela também permite fidelização de cliente, a questão ambiental permite inovação do produto, a questão ambiental permite redução de custo e assim por diante, tá? Ela dá um ponto muito importante na imagem da empresa. Então, a questão ambiental ligada à logística, ela é extremamente importante, ou pode ser muito importante como uma estratégia empresarial também. Bem observado, Bruno, bem observado. Mais dúvidas, mais observações, pessoal? Por enquanto não, professor, mas eu acho que eu vou fazer um curso para pilotar drone. Você sabe que esses drones já são automáticos, né? Eles normalmente têm inteligência artificial, quer dizer, se eles se deparam com algum obstáculo, algum problema, eles mesmos resolvem isso, tá? E o caminho deles é pré-determinado, não tem um condutor propriamente dito, né? Poxa vida, já era. Em algumas cidades da China já tem táxi por inteligência artificial. Você entra no táxi, ele não tem motorista, você diz aonde que você quer chegar e ele mesmo vai resolvendo todos os problemas sozinho. Não tem ninguém para guiar o drone, o táxi. O táxi é um drone também, mas é um drone independente, né? Mas Drone eu não não é... vou falar pro Claro. senhor, eu não confio muito nisso aí, porque esses dias eu tava vendo a reportagem daquele carro elétrico do Tesla, né? Que ele tava avançando o sinal. Ainda não está 100%, eles ainda estão testando. Tem uma cidade na Califórnia que o Google está testando o táxi autônomo, mas ainda tá em teste, mas está ficando cada vez melhor. Daqui a pouco não vai mais precisar de motorista. Literalmente. Nem os drones voadores. Deixando claro, gente, drone não é só que voa, tá? Drone é um veículo autônomo, né? Pessoal, não se esqueçam de entrar lá para fazer a atividade de frequência de vocês, tá? Por favor. E deem uma olhadinha no material complementar. Daqui 2 semanas eu quero o trabalho de vocês. Já está aquela explicação que eu dei no início da aula, já está lá na semana 11 e já está entregue também, está aberto lá na semana 11 a entrega desse trabalho, dessa tarefa, lá no final da página da semana 11. Tá certo, pessoal? Beleza, professor. Pessoal, por favor, se cuidem, continuem se cuidando e eu desejo uma excelente Páscoa para vocês. Lembre-se da mensagem de Páscoa de vida, de ressurreição, né? De esperança. Essa é a mensagem de Páscoa. E hoje, para a gente ter esperança, a gente precisa de distanciamento social, usar máscara, limpar as mãos com álcool gel e tomar cuidado com as outras pessoas. Amor à família, agora, no momento, não significa todo mundo se reunir num lugar só. Amor à família agora significa saber que as pessoas têm que ficar um pouquinho mais longe umas das outras, tá? Então, assim, se eu ficar longe da minha mãe, dos meus... Eu não tenho mais ninguém, mas... vocês ficarem longe dos pais, dos avós, dos primos, tios, isso, no momento, significa muito amor.
e é isso que Jesus sempre ensinou para a gente, tá? Então, vamos continuar com a mensagem dele e demonstrar isso na prática, tá bom, pessoal? Uma feliz Páscoa para vocês, tudo de bom e continuem se cuidando, tá? O Semana senhor que vem a também, gente professor. conversa mais. Você também, professor. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau.